Se está virando um palco meio de telequete, sabe? Sendo que, assim, a Polícia Federal mostra o quê? As instituições estão funcionando, assim, pode parecer um jargão, mas não é. A PF está na frente. O sigilo já está quebrado. O sigilo bancário e fiscal já está quebrado, do Lulinha. A investigação está andando. O ministro André Mendonça pode ser acusado de qualquer coisa, menos de ser simpático do Lula, de ser petista, de ser de esquerda, de ser comunista, de ser qualquer coisa, de ser progressista. Então, assim, tá na mão de um ministro insuspeito que, de novo, né, vai trabalhar o caso com autoridade e austeridade. A Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Lulinha. O ministro já tinha autorizado. A menção que fala aí de uma compra de uma passagem com bilhete único, qual é a relação dele com essa moça, né, etc e tal, me parece uma coisa menor perto das suspeitas de uma sociedade nessa empresa de cannabis, e isso de fato aparece ali. Eu acho que é por aí que as coisas vão funcionar. A gente vai ver daqui a pouco como os trabalhos estão zoados mesmo nessa CPMI, estão zoados. A pequena, o Congresso Nacional, a pequena, a Câmara dos Deputados, a pequena, o Senado Federal, e transforma as investigações em algo, ou a tentativa de se apurar algo na CPMI do INSS, sabe, é utilizar a tragédia de milhões de aposentados para fazer palanque político rastaquera. Eu vou cessar por aqui porque é isso, meu comentário é: a Polícia Federal estava em cima do lance muito antes dos parlamentares, não pode ser acusada de prevaricar, tomou as medidas necessárias, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, e a investigação está correndo. O que a Câmara e o Senado produziram hoje foram imagens das mais tétricas que a gente já viu num parlamento que, veja, tem se esforçado nos últimos 8 anos em produzir imagens, registros trágicos, tragicômicos, mas seria cômico se não fosse trágico com o nosso dinheiro. Aquilo ali custa dinheiro público para estar funcionando, para ser transmitido, para ter assessoria. É uma vergonha. Eu vou parar por aqui porque eu quero me centrar. O trabalho está sendo feito, a PF pediu o que achava que tinha que pedir, o ministro concedeu, e a PF tem os dados. Para quebrar sigilo fiscal com ordem judicial, é assim, ó, é rapidíssimo. Os dados já estão sob investigação. É molecagem, gente. O Senado é Câmara Alta, a CPMI é presidida por um senador. É de se esperar, assim, o deputado Rogério Correia, que vai vir aqui falar com a gente, tem 68 anos, sabe? É do PT de Minas Gerais que tem mais de 50 mortos. Minas Gerais que tá vendo o morro desabar hoje, agora. O deputado Luiz Lima do Novo é um provocador, já fez outras vezes. Virar isso aí, tem ex-ministro aí no meio, o Paulo Pimenta, gente, sabe? Dá pra ver ali, acho que o Sérgio Moro também aparece nas imagens, enfim, é tétrico, é realmente tétrico. É tudo horroroso, entendeu? Inclusive a acusação e o indício, a indicação de que tá tendo direcionamento político, que é o que o PT tá dizendo, né? O senador Randolfo Rodrigues convocou uma coletiva para falar: olha, nós pedimos a quebra de sigilo da sócia de Flávio Bolsonaro, não foi aprovada. Nós pedimos uma série de outras coisas com relação a integrantes da oposição que têm ligações ou suspeitas de ligação com o mesmo esquema e que não aconteceu. Por mais que as pessoas queiram um fla-flu, dizer que tá se assumindo aqui ou lá uma posição A ou B, o único fato é o seguinte, né? O esquema de roubo dos aposentados atravessou 4 governos, 2 ligados à centro-direita e 2 de esquerda. As investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União mostram que os escândalos, o roubo dos aposentados teve início, no mínimo, no governo Dilma, ultrapassa o governo Temer, chega ao governo Bolsonaro, ultrapassa o governo Bolsonaro e é desmantelado no início ou quase metade do governo Lula. É disso que se trata, né? Não é um esquema fácil de se investigar. E é por isso que vira essa salada. Agora vai entrar um vídeo em que ele fala: vou fazer a contagem. Aí ele fala: não, suplente não pode votar. Tinha 21 titulares. Atenção, querido, veja o vídeo, que depois nós congelamos aqui, tem fotograma, com os nomes. Vocês vão ver o vídeo. Ele começa a contar, tem 14 pessoas em pé, ele para no 7. Ah, 7, perdeu. Tá aprovado. Solta o vídeo aí. Suplentes não têm direito a voto. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Fraude. Havia 14. Era o número de governistas titulares.
7 anos de oposição. É uma fraude. Ah, não quer que quebre o sigilo do Lula. Já tá quebrado, inclusive, no Supremo. A meu ver, de modo ilegal, mas aí eles que lutem lá. Fraude. Agora, que é um absurdo? É um absurdo, porque é flagrante o troço. Agora, o Carlos Viana, bolsonarista Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ele nega o que é escancaradamente visível. Não, ele diz que não houve a fraude. E houve a fraude. As fotos são... Olha, atenção, tem uma sequência de fotos aí. Nós temos 3 fotos numeradas de 1 a 14 com as pessoas em pé contrárias ao blocão de quebra de sigilo. Damião Feliciano, Alencar Santana, Romero Rodrigues, Orlando Silva, Átila Lira, Neto Carleto, eu estou aqui no 6, 7, Rogério Correia, 8, Soraya Tronic, 9, Paulo Pimenta, 10, Kleber Verde, 11, Tereza Leitão, 12, Randolfo Rodrigues, 13, Jacques Wagner, 14, Jussara Lima. Tentar justificar isso, façam, olha, eu não quero limitar o direito de ninguém fazer oposição, faça oposição quanto quiser, mas deve haver uma maneira honesta de fazer isso. Isso é fraude. Ah, não quer que quebre o sigilo do Lulinha, já está quebrado, amores. E não é porque já está quebrado, é porque fraudaram o troço. E aí entram algumas coisas. Os governistas tinham colocado a administradora do escritório de advocacia do Flávio na lista dos sigilos que eles queriam quebrar também. Disseram assim, não, quer quebrar, ou quebra tudo, ou não quebra nada. E aí, claro, os oposicionistas bolsonaristas não queriam quebrar. Mas aí, é preciso lembrar quem são. 2 ali. Presidente da CPI e relator. Quem é o presidente da CPI? Bolsonarista militante. Trata-se do senador Carlos Viana. Chegou a apresentar, inclusive, e protocolar em novembro do ano passado o projeto de lei 5.977, que visa revogar trechos do Código Penal que tratam dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Simplesmente propôs extinguir os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Com pedidos para visitar Bolsonaro, inclusive na cadeia. Agora, olha esse príncipe da democracia, ele quer acabar, ele quer extinguir os crimes de atentado violento ao Estado de Direito e de golpe de Estado. Como a lei penal retroage para beneficiar, vale bem, aí o Bolsonaro sairia da cadeia. Não, ele pode ser bolsonarista. Insisto, eu não estou aqui patrulhando, eu não sou o Nicolas, ficar patrulhando as pessoas que fazem L e não sei o que, em vez de ir lá ajudar o povo de Minas Gerais, ficar fazendo firula nas redes sociais, em vez de ajudar as vítimas da chuva. Não. Agora, não pode, em razão disso, fraudar os fatos. E aqui, no caso, né, ser um militante da extinção do crime de atentado violento ao Estado de Direito e golpe de Estado? E o Alfredo Gaspar é o relator. Alfredo Gaspar que se tornou notícia esses dias. Ontem. Quem é Alfredo Gaspar, o relator? É um bolsonarista fanático. Ele já visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro quando em prisão domiciliar e é de absoluta confiança do senador Flávio Bolsonaro. Tanto é assim que em anotações de Flávio que vieram a público ele aparece como o único que realmente o apoia em Alagoas. Então, tem anotação aí, tem imagem. Ó, o único que me apoia. Inclusive impede a quebra do